Vocês vão ter a oportunidade de ouvir e ver uma experiência extremamente interessante. Vou chamar o Caio para sentar. Você prefere apresentar desse lado ou do outro, tá bom? Ah, tá. Mas eu não vou usar. Mas deixa só dizer dois. O Caio tem um título muito impressionante, mas muito mais impressionante que e tudo que ele fez durante todos esses anos. Cada vez que eu encontro o Caio, ele está fazendo uma coisa nova, mais interessante. Eu acho que, além de ser diretor executivo de políticas públicas e empresariais do Instituto Ethos, ele tem uma facilidade, uma possibilidade de articular o trabalho dele tanto com as universidades como com a sociedade civil. E Ethos realmente foi pioneira na mobilização e o engajamento das empresas, que é uma coisa difícil. Todo mundo sabe, então eu agradeço muito a Caio de estar aqui conosco e de compartilhar a experiência dele. Eu estava contando para o professor Posner um pouco o que está sendo feito no Brasil na área de combate ao trabalho escravo e a luta para um trabalho decente para todos. Ele ficou bem impressionado, ele pediu especificamente de conhecer as experiências brasileiras nesse sentido. Eu acho que isso é uma experiência pioneira. Quem sabe, a gente dá um exemplo nos Estados Unidos. Mas, então, vou dar a palavra para o Caio e agradeço muito ao Caio a disponibilidade. Sei quanto que você está ocupado. Obrigado. Obrigado, Malak. Bom dia a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a Escola de Direito da GV por esse convite, a GV como um todo, várias amigas e amigos, parceiros, organizações parceiras que aqui estão hoje. Cumprimentar o professor Posner. Acho que o pano de fundo de toda essa história que eu vou aqui rapidamente compartilhar com vocês, uma parte dela, eu acho que está muito imbricada, está profundamente ligada aos conceitos, à avaliação e ao papel das organizações da sociedade civil, das empresas e dos governos na promoção e garantia dos direitos humanos. O Ethos, como a Malak disse, ela foi muito generosa, tem, ao longo desses anos, buscado articular de forma mais específica e de uma maneira mais incisiva a agenda de direitos humanos mais global na perspectiva do trabalho decente. A gente acredita que essa é uma forma, um recorte fundamental para avançarmos no engajamento, na mobilização das empresas, por vários motivos. Primeiro, que são questões que estão numa governança muito direta das empresas, são as questões que regem hoje, que regem a agenda, né, brasileira e a agenda global do trabalho decente. É um processo que pode e deve ampliar de forma substancial a articulação com diferentes atores fundamentais nesse processo, quando o trabalho decente e, fundamentalmente, qualquer articulação e iniciativa em torno dos direitos humanos tem como princípio o diálogo social, nós temos que entender que, na perspectiva do trabalho decente, o engajamento de trabalhadores, sindicatos, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, tem uma perspectiva e um potencial muito grande. O convite que a Malak me fez, e por isso a gente tem aqui um tempo curto, mas eu acho que dá para a gente cobrir e depois conversarmos um pouco, era relatar nossa experiência, e é uma experiência que traduz em práticas inovadoras das empresas na prevenção e no combate ao trabalho escravo. Nós estamos, na verdade, a agenda no Brasil é uma agenda pautada de forma oficial desde 1995, de forma corajosa, o governo brasileiro
porque um pouco o professor Posner disse, e o Oscar também reiterou, quer dizer, assumir as responsabilidades, assumir a existência da questão, a existência do problema é um passo fundamental e um dos primeiros momentos. E foi o governo Fernando Henrique que, em 95, assumiu, né, fortemente, claramente, a necessidade de combater o trabalho escravo no Brasil e a existência, né, de uma incidência bastante significativa, com indicadores bastante graves da existência do trabalho escravo no Brasil. Países muito próximos a nós, até hoje não assumiram a existência da questão, portanto, têm dificuldades para formular políticas públicas. Não dá para você desenvolver políticas públicas, políticas governamentais, mobilização com a sociedade, se você não assume, né? E, a partir de 2003, no primeiro ano do governo Lula, há uma mudança importante de aprofundamento do compromisso do Brasil no combate ao trabalho escravo. O governo tomou uma decisão que é estratégica naquele momento e que, se ao longo desses anos, tem sido uma ferramenta fundamental para a articulação e mobilização, e aí, de novo, de uma maneira inovadora das empresas nesse processo, que foi a criação do cadastro das empresas, nós popularmente chamamos de dirt list, a nossa lista suja, e, a partir daí, se estabeleceu uma oportunidade muito grande, uma oportunidade fundamental, aí sim, de uma perspectiva inovadora, de estabelecer nexos e relações de responsabilidade, de corresponsabilização no processo produtivo que tivesse origem em produtos e serviços que utilizaram mão de obra escrava. Então, essa não é uma novidade exatamente, porque em outros lugares já existia, mas, para nós, na perspectiva das empresas brasileiras, foi uma mudança muito grande. Foi uma mudança muito grande. E uma mudança que está calcada fundamentalmente naquelas empresas, na percepção daquelas empresas, dos conceitos mais amplos e mais profundos da responsabilidade social das empresas. Ou seja, de que ela não se interrompe na própria empresa, mas ela tem responsabilidades diretas e corresponsabilidades indiretas no seu processo produtivo todo. Bom, fazendo um corte agora, eu queria só compartilhar com vocês um pouco o processo da construção do que a gente tem como ferramenta, também como referência hoje, considerada pela Organização Internacional do Trabalho, uma das mais eficientes estratégias de combate ao trabalho escravo no mundo, que é o Pacto Empresarial, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Mas o pacto nos revelou também um processo maior, ou seja, ele revela uma metodologia de mobilização e engajamento empresarial. A realização e a construção do pacto traz isso. O que é, na verdade, um pacto? E aí, na verdade, não estamos falando só do pacto contra o trabalho escravo, mas é um conjunto de compromissos voluntários que são construídos como resposta das empresas a demandas muito objetivas da sociedade. Portanto, já partimos aí de um processo de diálogo importante, onde as empresas reconhecem, né, as suas responsabilidades na perspectiva de responder também às expectativas da sociedade civil. E aí, nada mais importante do que as reflexões do professor Posner sobre o poder econômico e político das empresas no mundo de hoje. Portanto, a sociedade civil, a sociedade tem expectativa, sim, de que, pelo poder econômico e o poder político que as empresas têm hoje na nossa sociedade, elas sejam capazes de responder a demandas fundamentais da sociedade. Portanto, temos aí um campo importante. Segunda característica, os pactos, e o Pacto Nacional contra o Trabalho Escravo tem essa característica, é um produto de uma ação coletiva. E é um processo coletivo de construção, que reúne organizações da sociedade civil, organizações de trabalhadores e as empresas. Portanto, esse é que é um resultado de um processo de diálogo social que tem como característica fundamental a inclusão das empresas, dos trabalhadores, das organizações da sociedade civil numa mesa de diálogo, numa mesa de negociação. Com isso, as empresas sinalizam para a sociedade
quais as medidas concretas que elas estão dispostas a implementar, e mais, elas declaram que estão abertas a um monitoramento e acompanhamento dessas medidas. São fatores fundamentais nesse processo. Ainda que isso não signifique, de forma alguma, certificações, etc. Mas, dependendo do grau de profundidade desse conjunto de compromissos, você tem, de fato, processos de rastreabilidade, de verificação, de evidenciação, de evidência das medidas tomadas de forma muito transparente. Com isso, pelo menos nós esperamos que esse processo possa, ao longo do tempo, e estamos num processo permanente, criar e construir uma nova cultura de relação entre sociedade e Estado, entre as empresas, sociedade civil organizada, trabalhadores e os governos. É uma nova cultura que necessariamente tem que acontecer aí. E a gente consegue decodificar, produzir, de alguma forma, uma metodologia, um disclosure dos passos que demos nesse processo, que eu acho que são importantes, porque esses passos podem ser reeditados em outras situações e nos parece que são passos fundamentais. Primeiro, temos que ter questões que impactem a sociedade imediatamente. Então, denúncias, estudos, investigações jornalísticas, e aqui uma característica muito especial com relação às relações de trabalho com o trabalho forçado, análogo e trabalho escravo, foram as investigações produzidas pelos trabalhadores e pelas organizações da sociedade civil, como a Repórter Brasil, como o Instituto Observatório Social. Estou aqui já dando uma contextualizada na situação, na nossa questão, sobre a cadeia produtiva do trabalho escravo. Essa é uma questão central. Não dá, e aí a responsabilização desse processo ultrapassa muito as nossas fronteiras territoriais, se articulam com mercados globais, né, e comprometem toda uma cadeia que está muito além do nosso território, muito além do que nós chamamos da economia brasileira. Então, foram fundamentais. E criaram e inovaram na pesquisa jornalística, na investigação jornalística, né? Então, a Repórter Brasil e o Instituto Observatório Social colocaram na mídia, colocaram para a sociedade, de forma aberta e transparente, as relações comerciais e econômicas, partindo das empresas e daqueles que estavam na lista suja em 2005, até as gôndolas dos supermercados, os automóveis, os produtos eletrônicos, enfim, a linha branca toda que utiliza o aço. Nós estamos falando de aço, de grãos, de carne, né, de pecuária bovina, algodão e outros produtos. Essa provocação pública precisa necessariamente ter uma resposta da sociedade e das empresas. As empresas precisam se posicionar frente a isso. E é nesse processo que nós trabalhamos fortemente na construção do diálogo e de trazê-los para uma mesa de negociação, propondo mudanças nesse caminho, né? E aí formulamos os compromissos. O pacto são 10 compromissos que foram formulados a partir de um diagnóstico coletivo, os quais compromissos esses internalizados na gestão das empresas e nas suas relações de produção, nas suas relações com a sua cadeia de valor, são capazes, esses compromissos, de mitigar, de prevenir e esperamos também que nós possamos erradicar o trabalho escravo no Brasil. E aí tem um processo de adesão inicial, um processo de buscar as empresas que estão na ponta dessa cadeia, aquelas que têm maior capacidade, maior poder econômico e político de fazer mudanças, de induzir mudanças nesse processo. Produzir, de alguma forma, um grande evento, um grande momento onde o governo é chamado para ser parte desse processo, e os órgãos de fiscalização também, Ministério Público do Trabalho, os órgãos de fiscalização, os órgãos de políticas econômicas. E aí, ao mesmo tempo, o governo tomou uma decisão muito importante quando criou o cadastro e colocou essa agenda na rua, foi quando decidiu cortar, reduzir, na verdade, cortar mesmo, né? Impedir os financiamentos públicos nesse processo da cadeia e nesse processo da existência dessas empresas que foram para a lista.
A lista talvez seja a ferramenta mais inovadora de todas, mas ela produziu, nesse processo, inovação para toda a sociedade e novas políticas públicas. Com isso, inspirou, induziu decisões importantes. A FEBRABAN teve a mesma decisão. A Federação dos Bancos Privados, nos quais também os bancos públicos estão, mas fundamentalmente organiza os bancos privados e tem políticas de representação dos bancos privados, tomou a mesma decisão de orientar os seus associados a não financiar, e aí se potencializou as iniciativas já existentes de áreas de análise de risco socioambiental nos bancos. O Banco Real tem uma história importante de inovação e de pioneirismo nesse processo, mas hoje todos os bancos praticamente têm áreas estratégicas de avaliação de riscos sociais e ambientais, aonde o processo e a lista é uma ferramenta, aonde o compromisso de empresas com a cadeia também é uma ferramenta de análise, né? A criação de novas ferramentas de monitoramento, processos de acompanhamento e verificação dos compromissos cumpridos, e, no final, essa coisa central é a sistematização de boas práticas, porque, nesse processo, ao longo dos últimos 9 anos, o pacto foi lançado em 2005, ao longo desses 9 anos, nós temos registrado um banco de práticas, de boas práticas, de inovação nas ferramentas de gestão, na inovação na relação de sistemas de controle no processo de compras nas grandes empresas brasileiras, que são boas práticas que devem ser compartilhadas e são referências hoje, não só no Brasil, mas em outros países. Junto com isso, nós temos casos muito interessantes de empresas que, no Brasil, inclusive, têm um comportamento diferente do resto do grupo em outros lugares. É o caso do Walmart, né? Eu acho que o Walmart que o professor Posner conhece não é o Walmart que existe no Brasil, ainda que tenham provavelmente o mesmo balanço financeiro e econômico, que certamente tem. Mas o Walmart liderou, de uma forma inédita, por exemplo, um abaixo-assinado com mais de 80 mil assinaturas de pessoas, funcionários, pessoas que eles mobilizaram e fornecedores defendendo uma mudança constitucional que é central na legislação brasileira ainda, que a gente não conseguiu avançar, mas, naquele momento, as empresas se mobilizaram em torno disso, definindo a expropriação da propriedade privada aonde o trabalho escravo foi encontrado. Então, em alguns momentos, a gente teve, talvez, idiosincrasias um pouco desse processo, quando uma empresa como o Walmart... Mas temos que entender que eles estavam num processo de mudança real, de que era necessário, e a cadeia de fornecimento de um grande supermercado, como o Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, é enorme. Portanto, os fatores de risco triplicam, decuplicam, e eles precisam de ferramentas para esse processo. Porque eles estavam, né? Continuaram, tiveram outros processos importantes com as denúncias do Greenpeace, com outras iniciativas, continuam. Nós podemos dizer que a gente tem as cadeias totalmente controladas, mas há um processo bastante importante de redução e de mitigação. Qual é a base conceitual, a base inspiradora, a base de princípios para a construção dos pactos? E do Pacto Nacional contra o Trabalho Escravo não foi diferente. Existem pelo menos 3 grandes blocos de referência. O primeiro é a legislação local. A legislação brasileira, ainda que você possa afirmar claramente que o pacto dá um passo além da legislação, a legislação é uma base central para dar o início para a conversa. E aí, lembrando que o Oscar disse, quer dizer, a área jurídica precisa ficar calma nessa hora, né? Precisa ficar calma, tranquila. Por exemplo, quando a gente está dizendo que nós não estamos falando nada além de cumprir a lei. Então vamos acalmar a área jurídica imediatamente. Mas depois nós trazemos outros compromissos que juridicamente ainda não entraram no dia a dia da vida da sociedade, que são as convenções. Ainda que elas sejam referência, ainda que elas se desdobrem em legislação nacional, as convenções das Nações Unidas, da OEA, as diretrizes da OCDE, todas elas são fundamentais para a gente também fundamentar esses compromissos e esse processo de decisão. E outras iniciativas que são inspiradoras. Por exemplo, os compromissos estabelecidos no Pacto Global das Nações Unidas. Porque, se você está comprometido naquele conjunto,
de compromissos, tem sentido você se comprometer nesses, eles estão interligados. E aí a gente ainda tem uma outra questão importante, que é como é que a gente qualifica um pouco melhor essa iniciativa, né? A quem a gente quer? Porque hoje o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo tem cerca de 400 signatários. Fala, puxa vida, mas 400 empresas não é nada, né? O Brasil tem mais de 5 milhões de empresas. Mas essas 400 empresas representam economicamente cerca de 35% do PIB. São as mega empresas. Portanto, de novo, com capacidade e com cadeias fortemente articuladas para poder fazer mudanças, tá? Então, é necessário escolher setores que a gente vai mobilizar e quais as cadeias produtivas. No caso do trabalho escravo, você tem de onde partir, né? Hoje, as cadeias mais impactadas pelas ações de fiscalização e combate ao trabalho escravo no Brasil são, e elas estão hoje na lista, se vocês quiserem olhar, a gente tem feito análises permanentes, mas continuam sendo a produção de carvão vegetal, a produção da pecuária bovina. Temos uma transformação importante que aconteceu nos últimos anos de uma instalação de situação de precariedade e de violação de direitos humanos nas cidades, de uma forma mais intensa. Então, temos questões sérias com a construção civil, pesada, e a construção civil localizada nos municípios, isso aparece também, e nas confecções, né? Eu acho que aí Brasil, Bangladesh e outros países têm uma relação muito próxima nesse processo, né? Não tão aguda como países do Sudoeste Asiático, mas bastante significativa. Então, portanto, é a partir dessa base de produção que a gente constrói as cadeias e vai atrás dos setores fundamentais. Uma outra qualificação fundamental é que temos que ter regras claras nesse processo. Quem entra, quem fica, por que fica e como sai, porque às vezes tem que sair. Talvez o pior para uma organização e uma empresa, ao aderir a numa iniciativa voluntária, é depois sair, né? Ser saído. Essas são situações muito delicadas, mas elas têm que ser transparentes. Eu estou entrando nesse processo e sei quais são as regras que estão acontecendo. Regras claras de acompanhamento e avaliação, né? Temos que ter também clareza de que, ao assumir esse compromisso, anualmente, periodicamente, iremos prestar contas do que estamos fazendo. E esse prestar contas não tem um ranking nem um rating. Nós queremos entender o processo que cada uma delas está envolvido na mudança do seu comportamento e na implementação de mecanismos e estratégias de gestão. Portanto, nós não estamos falando de auditorias externas, nós não estamos falando de auditorias independentes e nem de certificação. É num processo de engajamento e de mudança de comportamento. Ainda que, em alguns setores, isso se colocou como uma necessidade, né? Então, nós acreditamos que a iniciativa do Pacto ainda foi inspiradora, indutora de mecanismos outros que criaram, aí sim, certificações e criaram selos que podem, de forma mais objetiva, garantir rastreabilidade e garantir verificação. É o caso, por exemplo, da Mesa da Soja, Roundtable Responsible Soy, uma iniciativa importante no campo dos grãos. Hoje, uma iniciativa da ABVTEX, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, também num processo de auditoria das oficinas de confecção. São dois. O grupo de trabalho da pecuária sustentável avança cada vez mais, provavelmente numa perspectiva também de criar uma rastreabilidade que seja certificada. Tudo isso não são iniciativas concorrentes, são iniciativas que estão nascendo, de alguma forma, do engajamento das empresas numa mudança frente ao enfrentamento do trabalho escravo no Brasil. E entender também qual é o papel das empresas e das entidades empresariais. Não dá para abrir mão da mobilização e do significado que as entidades empresariais têm para as empresas. Então, o papel da FEBRABAN, da CNI, da Fiesp, das organizações e das entidades setoriais é extremamente importante. E aqui tem um exemplo interessante nessa história, né? A Associação das Siderurgias de Carajás, que viveu nos anos 2006, 2007, uma crise muito grande
em função da utilização intensa de mão de obra escrava na produção de carvão vegetal e de um intenso desmatamento na Amazônia, criou uma organização paralela, um instituto, que chama Instituto Carvão Cidadão, que tem como objetivo um único trabalho: monitorar, verificar, auditar as suas associadas, no sentido de olhar e de orientar para que os compromissos do pacto, os compromissos assumidos por aquelas empresas sejam cumpridos. Então, tem aí um outro processo, que é um processo de construção de novas organizações especializadas das próprias entidades empresariais nessa direção. A mesma coisa aconteceu com o algodão. Existe o Instituto do Algodão Social. Podemos considerar que a BVTEX tem uma relação com isso. Better Sugar Initiative é uma outra iniciativa que é importante do setor sucroalcooleiro nessa direção. Então, esse descolamento e essa complementariedade de organizações de representação empresarial que criam outras organizações para serem um braço de apoio nessas questões, me parece também um dado novo e um dado importante. A capacidade de atuar nas relações e nos negócios, no mercado interno e no mercado global, nas cadeias críticas, é uma outra questão central. Nós tentamos, professor Posner, muitas vezes, trazer para o pacto as matrizes das empresas automotivas norte-americanas, General Motors, Ford, Chrysler, e até hoje não conseguimos. Até hoje não conseguimos. Não foi pouco esforço. Traduzimos o pacto, fizemos uma versão mais simplificada em função de questões jurídicas, várias questões aí, mas não conseguimos. Não conseguimos expandir, né, do ponto de vista para outros países, o mesmo compromisso que algumas empresas têm as suas subsidiárias têm aqui. E esse é um desafio que a gente precisa continuar perseguindo, né? Por quê? Porque hoje a parte da indústria automotiva norte-americana, parte da indústria automotiva europeia, continuam trabalhando, em alguns casos, com insumos provenientes de áreas de desmatamento e de trabalho escravo no Brasil. Portanto, é importante que elas também entrem nesse processo. Mas aqui tem, de novo, aquele alerta do Oscar, de que sempre a questão foi jurídica. Não podemos assinar isso, porque assinar isso é meio que um voto de confissão, e, portanto, podemos estar submetidos à legislação norte-americana a partir desse processo. Bom, não é muitas vezes compreensível para a gente, mas essa é a questão que está colocada. Bom, essa história do Pacto Nacional contra o Trabalho Escravo, que a gente tem hoje, aí, fazendo 9 anos, foi, em alguns momentos, bastante crítica, porque a articulação que construiu o pacto é uma articulação de representação de movimento de responsabilidade social, organização multilateral, como a OIT, trabalhadores, uma representação importante, que é o Instituto do Observatório Social, e a Repórter Brasil. Em alguns momentos, nós tivemos dificuldade de garantir uma ação coletiva articulada e a independência e cumprir a natureza de cada uma dessas organizações frente à agenda de combate ao trabalho escravo. Ao percebermos isso, estabelecemos um diálogo significativo e sério, dizendo o seguinte: vamos ter que pensar numa outra forma de nos organizar nesse processo. Nós não queremos perder a história, queremos manter a história, queremos avançar na história. Fizemos várias pesquisas, conversamos com várias organizações. A Fair Labor Association foi uma organização que nos ajudou bastante a repensar um pouco no modelo e decidimos fazer uma coisa que a gente não tinha feito até então. Chamamos as empresas para sentar na mesa, junto com esse coletivo, e pensarmos juntos como é que a gente podia caminhar para uma nova institucionalidade. E essa decisão aconteceu no último ano. Tivemos empresas, convidamos várias empresas para isso, tivemos um grupo importante de 6, 7 empresas que nos apoiaram nesse processo. Eu vou mostrar rapidamente depois para vocês, com 4 slides, do que se trata essa história. E decidimos criar uma nova organização. O pacto era uma gestão coletiva organizada por essas 4 organizações que eu citei. Quando as empresas vieram para o processo de discussão, percebemos uma oportunidade, e elas concordaram com isso, de que a gente podia estar aí criando, viu, Malak? Essa sim, talvez a mais inovadora das organizações que vão começar a funcionar hoje no Brasil.
Nós criamos a organização, estamos lançando ela agora no dia 22 de maio, no Rio de Janeiro, num seminário que a gente vai fazer sobre um balanço da Copa do Mundo, e a gente quer aproveitar esse momento importante para difundir essa experiência, aonde nós criamos uma organização que, no seu conselho, na sua assembleia de decisão e na sua estrutura de governança, você tem empresas, organizações da sociedade civil e trabalhadores. Uma mesa de negociação permanente é um processo positivo. Agora, dentro de uma organização, trabalhando conjuntamente, é uma tentativa inovadora e não sabemos aonde vai dar. Não sabemos aonde vai dar, mas a gente tem certeza de que será uma referência, se a gente conseguir avançar realmente no processo, uma referência de uma nova forma de organização, de uma organização da sociedade civil. É uma organização de novo tipo, não é? Uma organização que reúne na sua governança, e não é uma organização que dialoga com outras, é na sua governança, no seu interior, na sua Constituição, tem essa tripla representação. E ainda temos a OIT como um observador dentro desse processo. Então, e aí, essa organização está criada, formalmente, CNPJ, estatuto, etc. A partir de agora, todas as empresas que são signatárias do pacto serão convidadas a se associar a essa organização nova, né? E, inclusive, dar sustentação e independência financeira para essa organização. Ao longo desses anos, nós tivemos apoio, o pacto teve apoio fundamental e quase que exclusivo da Organização Internacional do Trabalho, através dos seus projetos em convênios com governos dos Estados Unidos, governo da Alemanha, etc. Então, agora a gente vai poder ter uma independência e uma autonomia de trabalho, e, a partir daí, um plano de ação com a nossa visão de futuro, com a nossa expectativa que um dia o Brasil esteja livre do trabalho escravo. Então, eu queria só mostrar para vocês, porque eu acho que, se a gente tem alguma coisa inovadora, é essa possibilidade. Primeiro, esse slide. Esse slide já mostra aí um conjunto de coisas que, juntas, podem dar samba como podem dar guerra, né? Então, o Ethos, o Instituto Observatório Social, a Repórter Brasil, a OIT, a CIA, a Cargill, Carrefour, Eletrobras, Walmart e o Grupo André Maggi. Grupo André Maggi, né? O Impacto, criamos um nome assim que surgiu mas ele se chama Impacto. Instituto Nacional do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Se puder, eu vou passar mais uma aqui. Vamos passar mais uma aqui, não sei se passa assim. Essa é a visão da organização, Brasil livre do trabalho escravo. Mas visão é assim, né? Visão você tem que olhar lá para frente. E a missão é uma coisa muito objetiva, e a gente quer sanear as cadeias produtivas fundamentais do país, né? Com prevenção e erradicação do trabalho escravo. E os objetivos, eu acho que aí vieram questões importantes. Por exemplo, a qualificação, capacitação, difusão, foram assuntos que apareceram, né? E tem aqui no último, eu não sei se aperta um negocinho aqui, podia aparecer, mas o último deles, que é um fator também de mudança e de inovação e de referência nesse momento, é a disposição desse coletivo de propor o aperfeiçoamento das políticas públicas no Brasil e dos mecanismos que a gente tem hoje para enfrentamento do trabalho escravo. E, para a gente olhar quem é que fundou essa organização, fica mais engraçado ainda. É isso aqui. Então, esse é o início da história, e o que a gente está esperando é que, a partir do dia 22 de maio, todas as empresas signatárias do pacto se associem ao Impacto, trabalhem conosco na governança, e que a gente possa fazer uma experiência muito diferente de gestão e de diálogo numa ação coletiva que reúna representação dos trabalhadores, empresas e a sociedade. Era essa um pouco, no tempo que eu tinha aqui, eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Deixa assim. Muito obrigada. Isso realmente é muito impressionante, Caio. Quando eu estava dizendo, cada vez você me... E assinaram, né? Todo mundo assinou a ata de fundação, o estatuto. O estatuto, Não é um partido. Caio, já que eu tenho a palavra, quero perguntar uma primeira coisa.
quem não é empresa, como que se junta ao impacto, as organizações da sociedade civil? O impacto está aberto a qualquer organização. Organizações da sociedade civil podem se associar, entidades empresariais podem se associar. O que vai ser diferente, certamente, é que, para as empresas, nós buscamos uma contribuição de sustentação associativa. As organizações da sociedade civil, as microempresas e as pequenas empresas estão livres dessa responsabilidade, mas podem se associar. Obrigada. Está aberto para perguntas? Do ponto de vista de uma organização não governamental, por exemplo, qual seria a nossa contribuição nos associando a uma ONG com essa dimensão, com essa história? Não só contribuição, mas qual seria a nossa parcela de contribuição do ponto de vista da nossa história, do que nós já construímos, em termos de metodologia e de estudos e trabalhos já realizados? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem que construir esse espaço de oportunidade para quem tiver com capital cultural, capital técnico, capital social no processo. Quem trouxer uma contribuição nessa direção, a gestão dessa organização tem que acolher e desenvolver parcerias para poder atuar conjuntamente. Eu acredito que essa seja uma oportunidade muito interessante, por exemplo, nos programas de capacitação para as empresas, nos programas de difusão, na discussão sobre a plataforma de monitoramento, ferramentas de acompanhamento, ou seja, super bem-vindo, e acho que temos que construir espaços para que esse conhecimento seja apropriado coletivamente. Tem duas mais perguntas lá no fundo. Quer pegar? Bom dia, meu nome é Adriana, eu sou da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, aqui do Estado de São Paulo, e concordo com o senhor sobre esse terceiro momento do pacto, que seria o monitoramento das ações das empresas, né? E concordo também que esse número de empresas que estão no pacto ainda é muito pouco. Eu falo do lado de quem está na luta de resgate desses trabalhadores, né? Eu vejo dia a dia os trabalhadores aqui da região metropolitana, nas questões da construção civil que nos procuram. Vejo também as condições dos trabalhadores nas oficinas de costura. E eu acredito que tanto o trabalho do Instituto quanto o trabalho das comissões que existem, não só em São Paulo, como em outros estados também, tem que andar junto, né? Eu acho que também nesse terceiro momento, e eu gostaria de saber da opinião também do senhor, como fazer para que tanto o pacto e as empresas que estão nele, quanto as comissões, possam trabalhar de maneira conjunta para melhorar as políticas públicas, né? Porque se tem a questão das empresas que consomem essa mão de obra escrava, também tem a questão da vulnerabilidade do trabalhador, né? Que se submete, porque não tem outras formas, né? Não tem o respaldo também das políticas públicas, né? Então, eu gostaria de saber como que a gente pode trabalhar junto para melhorar. Obrigada. Bem, Caio, eu queria te perguntar, quer pegar mais uma pergunta e aí responder as duas? A gente está com o horário apertado. Tá certo. Por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Laura, eu sou pesquisadora aqui na GV, e eu tenho uma dúvida que me surgiu a hora que você começou a falar de tantos atores que participam do seu instituto, que é a ausência das entidades sindicais. Eles não participam porque eles não se interessam, ou houve alguma, ou a ideia da associação é de fato trabalhar junto com as empresas e não nessa outra, no outro lado. Tem mais uma pergunta? Claro.
Caio, muito obrigada pela apresentação. Meu nome é Maíra, sou professora aqui na Direito GV, trabalho na área criminal. E, bom, tanto na sua fala quanto na fala do professor Posner, eu não ouvi nenhuma menção à variável direito criminal. Ela simplesmente não aparece. Ainda que os fatos todos que vocês, sobre os quais estamos trabalhando aqui no seminário de hoje, encontrem respaldo na legislação penal, o que absolutamente não significa que encontre respaldo nas instituições do sistema de justiça criminal. Então, eu queria saber, Caio, para os atores com os quais você está trabalhando, o direito penal é uma variável relevante ou absolutamente relevante? Tem um impacto positivo ou negativo à existência da legislação penal? Obrigado, Maíra. Bom, a primeira questão que foi apresentada é que um dos diagnósticos que esse coletivo de organizações e de empresas fez do histórico do pacto é que um dos compromissos que a gente tem lá estabelecido tem sido dado muito pouca atenção e muito pouco compromisso real de realizá-lo, que é exatamente uma questão que envolve a reinserção dos trabalhadores egressos do trabalho escravo. Quer dizer, os resgates hoje no Brasil, os números eu não tenho agora de memória, mas cerca de 48 mil trabalhadores e trabalhadoras já foram resgatadas de ações de combate ao trabalho escravo ao longo desses anos. E a reinserção é residual, são 10 pessoas aqui, 15 ali. Ou seja, essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante não só para as empresas, para cumprir o compromisso que está estabelecido no pacto, mas que a gente possa recuperar aí a cidadania e a capacidade dessas empresas de abrirem espaço para esses trabalhadores. Então, essa é uma questão importante que talvez seja um dos assuntos centrais para a gente construir algumas ações junto com as comissões estaduais de combate ao trabalho escravo. O impacto é associado à Comissão Nacional. Nós ainda temos dificuldade de pensar como é que a gente vai poder ter pernas para todas as comissões. Mas existem comissões que são mais importantes do que as outras, pela incidência, pela questão que está colocada e pela territorialidade do trabalho das empresas. Então, São Paulo é um lugar importante, né? O Pará é um outro lugar importante. O Mato Grosso é um lugar importante. Então, a gente vai ter que pensar um pouco. Agora, a parceria está aberta e a gente precisa só construir algumas linhas de atividades em conjunto. Maíra, eu não sou advogado. Tenho maior dificuldade para entender algumas questões que envolvem a área jurídica. Mas, em muitos momentos, quer dizer, a criminalização, o processo penal que estão envolvidos as pessoas físicas responsáveis pela exploração do trabalho escravo tem sido acompanhado pelo pacto. A gente tem feito um acompanhamento sobre algumas histórias que estão aí. Achamos que a justiça na área penal precisa atuar de uma maneira forte. Agora, os processos não tem ninguém preso no Brasil, né? Bom, não tem ninguém preso no Brasil por uma série de motivos. Não são só esses. Mas não tem ninguém preso no Brasil pela exploração do trabalho escravo. E algumas pessoas, e são pessoas que se envolveram com assassinatos, com tortura, com violação e violência física com relação aos trabalhadores, guarda armada, tráfico de armas, desmatamento ilegal, não tem ninguém, né? Então, acho que essa área precisa ser ativada. Quer dizer, o Ministério da Justiça, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a CONATRAI, quer dizer, alguns órgãos precisam dar uma atenção especial de como agilizar esses processos de penalização criminal das pessoas que estão envolvidas com a exploração do trabalho escravo. Exploração sexual de crianças e adolescentes, ninguém, absolutamente ninguém, né? Então, acho que é uma questão importante, tem que ser considerada, mas é muito mais, me parece que está muito mais numa esfera de uma mudança e de uma reforma do sistema judiciário e de uma ação de política pública. Na governança de uma relação empresas, sociedade e tal, é uma questão mais que a gente tem que estar junto, mas não me parece um espaço para a gente avançar, né? Então, acho que tem. E, Laura, desculpe, eu esqueci. Não, pois é.
os sindicatos estão absolutamente convidados. O que a gente tem é uma interlocução muito importante com o Instituto Observatório Social, que tem uma relação com os sindicatos que nos parece bastante central nesse processo. O primeiro pacto criado foi o Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo na Produção de Carvão Vegetal, em 2004, onde a Confederação Nacional dos Metalúrgicos participou de uma forma intensa. Então, é uma questão, ainda acredito eu, que várias organizações sindicais precisam botar a agenda na pauta de uma forma mais focada, com prioridade. A organização está aberta para dialogar com todas elas. E queremos que elas se associem. Você aceita mais uma pergunta? Claro, você que resolve. Gostaria um pouquinho de saber... O meu nome é Rita Hipólito, sou consultora da Childhood do Brasil. Gostaria um pouco de saber, dentro do impacto, não, se tem essa vertente um pouco sobre a exploração sexual de criança e adolescente, como é que é tratado o tema. O Brasil tem uma história muito interessante em todo o processo de erradicação de trabalho infantil. Era uma mesa quadripartida, não? Era um aspecto muito interessante, não? Na década de 90. Gostaria um pouco de saber como é que o impacto enfrenta esse tema, que é um tema para nós crucial, porque é a partir desse tema que estamos aqui, trabalhando com o GV Direito e GV6, sobre como colocar esse valor de direitos humanos, de proteção de criança e adolescente dentro do negócio das empresas. É claro que todas as perguntas que foram feitas, acho que tem todo a ver, não? Nesse sentido, porque o que significou, por exemplo, em 92 e 93, quando foram descobertas meninas que estavam fazendo um trabalho escravo, como prostitutas, e depois, no momento que foram denunciadas, essas meninas tiveram que voltar para uma família que foi aquela que expulsou elas, não? Então, digamos, isso é um grande problema que nós temos também. Mas, para não continuar, não? Porque seria muita coisa para conversar, mas é uma pergunta importante para sentir como é que o impacto pode ajudar a gente nessa temática. Obrigada. Olha, Rita, é uma questão a ser discutida, porque abrimos uma reflexão sobre o assunto, porque o pacto e o impacto tem uma base de saída, que são as relações econômicas produzidas a partir da exploração do trabalho escravo. E na medida que a gente configurasse esse processo, certamente era uma área de atuação. A questão toda é se a gente consegue atuar de uma forma... Quer dizer, a pergunta é como as empresas, como as organizações da sociedade civil, como essa articulação em torno do impacto pode contribuir para prevenir, erradicar, né, minimizar a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem que fazer essa pergunta para saber que tipo de contribuição a gente pode ter. Agora, certamente, né, se você tiver focalizado em situações mais críticas, nos diagnósticos que existem aí, por exemplo, eu acho que a Childhood está envolvida e nós tivemos fortemente, somos parceiros na iniciativa com relação ao Mão Certa, né, o programa nas estradas. Ali você tem uma relação com as empresas muito forte. E tem que imaginar que ali, né, eu gostaria muito que todas as empresas que estão no Mão Certa viessem para o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e vice-versa, para que a gente pudesse ter aí talvez uma massa crítica maior, cada um tratando um pouco de um assunto específico, ou um recorte, mas com força das empresas. Então, a melhoria, quer dizer, a agenda do trabalho decente, se for implementado pelas empresas nas suas estratégias, nos seus negócios, nas suas atividades, ela vai certamente ser um motivo de redução, mitigação, prevenção da exploração de crianças e adolescentes. Eu acho que essa é uma questão possível, né, e tem que ser tratada dessa forma. Nas piores formas de trabalho infantil, classifica-se, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, na agenda do trabalho decente, sim. Agora, temos que abrir uma conversa para saber qual é o potencial e qual é a possibilidade de fazer isso. Caio, é uma pena que você não vai poder ficar hoje à tarde. Eu sei que você tem outro compromisso, mas isso vai ser na pauta. E eu acho que vai ser uma pauta bem interessante
sobre realmente o combate à exploração sexual infantil. Mas tem alguém a mais? Eu senti, Caio, que você queria saber se os Estados Unidos não queriam entrar nesse pacto, né? Será que o Mike quer falar alguma coisa sobre isso? If you want to join the pact? It's certainly a very interesting initiative, and actually, one of the things I was going to ask you is, is there a thought of trying to expand this beyond Brazil? Are you thinking about taking it to neighboring countries? Is Brazil a big enough country that you just have to focus here? Então, há uma perspectiva importante de expandir a experiência e de desenvolver a atividade em outros países. Acho que essa é uma questão importante. O programa que hoje a OIT vai desenvolver e vai também apoiar o impacto, mas ela tem outras estratégias, envolve inicialmente uma transferência de tecnologia, de experiência para o Peru, né? E acho que aí tem um espaço importante para fazer isso. Mas nós precisamos daquela decisão inicial de que o governo assuma a existência da situação no país, para que você possa abrir esse processo e fazer essa mudança. Então, nós temos, na verdade, Malak, acho que é importante aqui registrar que, ao longo desses anos, nós tivemos um apoio muito importante do Departamento de Estado e do Departamento de Trabalho norte-americano, na perspectiva de resolver um pouco a questão da lista norte-americana de produtos importados que tem classificações bastante duras, né, com o Brasil e com outros países. O que nós estamos dizendo nessa iniciativa é de que não adianta os países quererem bloquear comercialmente produtos, mas eles podem bloquear empresas que não cumprem, mas não os produtos. Quer dizer, não é o carvão vegetal brasileiro que está numa lista de embargo, de proibição de entrar, a cana-de-açúcar, porque lá você tem os açúcares, os produtos, né? E aí se confunde um pouco uma barreira comercial com finalidades, com cláusulas sociais não muito transparentes. Quando você faz uma separação do joio do trigo nessa história, tem sentido, sim, fazer isso. Quando os Estados Unidos começaram a estabelecer um controle sobre os tapetes produzidos no Oriente com trabalho infantil, o que o Oriente fez imediatamente? Não, positiva a ideia de vocês restringir a entrada. Então, nós vamos certificar os tapetes. Aqueles que estiverem certificados, que não têm trabalho infantil, tem que ser permitidos o mercado com eles, né? Então, eu acho que essa é uma parceria importante com os países compradores dos nossos produtos. Muito obrigada. Eu agradeço a todos, especialmente a Caio. Eu sei quanto que a sua agenda estava carregada. E, Caio, a gente vai precisar da sua ajuda em muitas coisas no futuro. Por favor.